Em 2016, um biólogo japonês ganhou o prêmio Nobel por descobrir um interruptor dentro do seu corpo que pode reverter o envelhecimento. Você pode ativar esse interruptor em 72 horas, mas a vida moderna impede que você ligue esse interruptor. Por isso, muita gente se sente décadas mais velha do que deveria. Sou o Dr. David Jokers e hoje vou explicar como esse interruptor funciona e como ativá-lo ainda hoje à noite. Agora, FDA e Big Pharma fizeram você crer que envelhecer é questão genética. Por isso, a maioria dos conselhos anti-envelhecimento foca em soluções superficiais. Mas olhe ao redor. Se o envelhecimento fosse realmente só uma questão de tempo, então todas as pessoas da mesma idade se sentiriam mais ou menos da mesma forma. E você já sabe que isso não é verdade. Por isso, algumas pessoas correm maratonas na faixa dos 50 anos, enquanto outras têm dificuldade para sair da cama. Isso mostra a diferença entre idade cronológica e biológica. Veja, sua idade cronológica conta aniversários, mas sua idade biológica é o que vai medir como você se sente e como você funciona. A idade biológica avalia o funcionamento das células. Quando cientistas falam em envelhecimento celular, não se referem a cabelos grisalhos ou rugas. Eles se referem ao acúmulo gradual de resíduos nas células que te tornam mais lento, envelhecem e reduzem sua energia. Porém, seu corpo possui um sistema para reverter esse dano. Um sistema que, quando devidamente ativado, restaura suas mitocôndrias e faz o relógio biológico voltar atrás. E esse é o mesmo sistema que ganhou o prêmio Nobel. Veja, no início dos anos 1990, o cientista Osumi fez um experimento simples. Deixou células de levedura sem alimento e, em vez de morrerem, elas fizeram algo surpreendente. Elas juntaram partes danificadas, proteínas desgastadas e pedaços quebrados, envolvendo-os nessas pequenas bolhas. Depois, enviaram essas bolhas para um centro de reciclagem celular, onde tudo era decomposto e virava energia. Essa foi a primeira prova real de que as células podem se limpar para sobreviver. Osumi percebeu que isso não era um acidente. Era um sistema de reparo embutido, ativado quando as células estão sob estresse. Estudos posteriores mostraram que esse mecanismo não existe só nas leveduras. Presente em quase todos os seres vivos, inclusive você, a autofagia é o mecanismo de comer a si mesmo. Quando a autofagia é ativada, as células entram em modo de limpeza profunda. Elas encontram as partes que estão danificadas ou que não funcionam mais, até mesmo os primeiros sinais de que as células estão começando a apresentar problemas. E então, elas as decompõem em matéria-prima. Em seguida, elas usam esse material para formar partes saudáveis, substituindo as antigas. A autofagia também remove células com crescimento anormal, destruindo-as antes de causarem problemas maiores. Esse é um dos motivos pelos quais pessoas com mais autofagia tendem a ter taxas menores de doenças cerebrais, como Alzheimer e Parkinson. Mas o problema é que a maioria das pessoas não sabe como ativar a autofagia. Pense na autofagia como um interruptor com duas opções: ligado e desligado. Seu corpo decide qual usar com base em uma coisa simples: se o corpo está recebendo alimento ou não. Quando você come, especialmente carboidratos e proteína, seu corpo detecta a comida e entra em modo de crescimento, construindo, armazenando energia e expandindo. Enquanto isso, a autofagia é desligada. Se você come o dia todo, ela fica quase sempre inativa. O contrário ocorre quando sua energia diminui. Ao parar de comer e as células notarem a falta de combustível, a autofagia é ativada. Primeiro, desliga o modo de crescimento para iniciar a limpeza. Isso funciona como uma gangorra. Quando há comida, ativa-se o crescimento e desliga-se a limpeza. Quando falta, desliga-se o crescimento e ativa-se a limpeza. Ao comer, o corpo entra em modo de construção e armazenamento e desativa a limpeza. Horas depois, ao comer novamente, a limpeza segue desligada. Você belisca entre as refeições e ela segue desligada. Suas células ficam no modo de crescimento e a limpeza não é ativada. Ao parar de comer, seu combustível diminui. Suas células percebem e o interruptor liga. Isso freia o modo de crescimento e coloca suas células no modo de reparo. Partes danificadas são sinalizadas e decompostas, e o restante é reciclado como combustível utilizável. Se você faz 3 refeições diárias e lanches, essa gangorra nunca se inclina corretamente e o interruptor de limpeza permanece desligado. Agora, some estresse e sono ruim.
O estresse constante mantém o cortisol alto e o sono ruim reduz hormônios necessários para a reparação do corpo. Eles mantêm seu interruptor anti-envelhecimento desligado, por isso você pode envelhecer mais rápido do que deveria. Mas você pode ligar esse interruptor novamente sem nenhum programa caro, suplemento ou prescrição. A maneira mais poderosa de fazer isso é o jejum. Veja, quando você jejua, seus níveis de glicose e insulina caem. Quando isso acontece, seu corpo não recebe nutrientes o tempo todo, e é aí que a autofagia é ativada. Suas células saem do modo de crescimento e entram no modo de reparo. Proteínas danificadas são degradadas, o lixo celular reciclado e a limpeza acontece, e não é preciso jejuar por dias. Até mesmo um período de 16 horas sem comer já é suficiente para começar a fazer diferença. Mas a maioria das pessoas que tenta jejuar nunca chega a uma limpeza profunda apenas com um jejum padrão de 16 horas. E tudo isso por causa de um erro comum. Quando você para de comer, seu corpo passa por várias fases de uso de energia. Nas primeiras horas após uma refeição, você ainda está na fase pós-refeição. Você basicamente está funcionando com o combustível que acabou de consumir. Então, por volta de 3 a 4 horas depois, você entra no estado inicial de jejum. Os níveis de açúcar no sangue e de insulina caem porque não há mais comida entrando. Por volta das 18 horas é quando você realmente queima mais gordura e seu fígado transforma essas gorduras em corpos cetônicos, que são um combustível excelente para o seu cérebro funcionar. Se você quer potencializar os benefícios anti-envelhecimento do jejum, interrompê-lo cedo faz você perder os melhores efeitos. Então deixa eu te explicar o que acontece quando você faz jejum por 3 dias. Como dissemos, o primeiro dia de jejum serve para queimar o combustível fácil, o açúcar armazenado. O fígado esgota seus estoques de glicogênio, que é esse açúcar. Os níveis de insulina caem e seu corpo começa a usar gordura como combustível. Esse também é o dia mais difícil. Você sente muita fome, seu humor pode oscilar e você fica cansado ou com a mente confusa. Mas, por trás disso, algo importante ocorre. Seus hormônios mudam. O hormônio do crescimento sobe para proteger os músculos e o metabolismo se prepara para uma reinicialização mais profunda. No segundo dia, o tanque de açúcar está vazio e seu corpo faz uma mudança poderosa. Ele passa a funcionar principalmente com gordura e corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são como um combustível de alta qualidade para o seu cérebro. E muitas pessoas percebem que sua energia se estabiliza e sua mente fica mais afiada ao usar esse combustível. No interior das suas células, a autofagia entra em ação com força total. A inflamação começa a diminuir e seu corpo destrói células imunológicas velhas e fracas para substituí-las depois por novas. Você pode sentir falta de comida no primeiro dia, mas no segundo já sente calma e clareza mental. No terceiro dia, a mágica atinge o auge. Os corpos cetônicos atingem o pico e o cérebro fica estável e focado. As células-tronco despertam, preparando um sistema imunológico mais forte ao retomar a alimentação. As mitocôndrias, os motores das suas células, ficam mais eficientes. Você se sente mais leve e com mais controle do que há anos. 16 horas sem comer queimam açúcar, mas só após 72 horas sem comida, o corpo ativa o interruptor anti-envelhecimento. Agora vamos responder as dúvidas mais comuns sobre anti-envelhecimento e jejum. Primeira pergunta: jejuar por 72 horas destrói meus músculos? Trabalhei muito para ganhar músculos e não quero perdê-los. Sim, durante o jejum o corpo pode usar proteína muscular como energia. Isso se chama catabolismo. No entanto, em um jejum bem estruturado de 72 horas, isso ocorre em grau bem menor do que muitos temem. Quando você jejua, uma das primeiras respostas hormonais que seu corpo inicia é um aumento significativo do hormônio do crescimento. Veja, à medida que a insulina diminui, o hormônio do crescimento aumenta. A principal função do hormônio do crescimento aqui é preservar a musculatura, auxiliando na manutenção do tecido magro e aumentando a queima de gordura. Ele protege pele e articulações, constrói colágeno, equilibra o sistema imunológico e reduz a inflamação. O hormônio do crescimento é poderoso. Você também receberá o sinal do corpo para usar gordura e corpos cetônicos como energia, o que ajuda a proteger tecido magro, músculos e ossos. Agora, estudos que medem o balanço de nitrogênio durante jejuns prolongados de curto prazo mostram que a perda muscular é mínima durante um jejum de 72 horas em uma pessoa bem nutrida antes de começar e que mantém os eletrólitos durante todo o processo.
Esse é o segredo. É importante estar bem nutrido, já ter seguido antes uma dieta rica em proteínas e também beber muita água e eletrólitos ao longo de todo o jejum para manter o cortisol baixo e não entrar em catabolismo excessivo. Veja, o maior risco para a musculatura não é o jejum, mas sim fazê-lo de forma errada. Especificamente, se você entra nesse estado de depleção de glicogênio e não está se hidratando bem, não está usando eletrólitos, ou se você faz exercícios intensos em jejum, dorme mal, está muito estressado ou quebra o jejum com pouca proteína. Esses fatores elevam hormônios do estresse, reduzem o hormônio do crescimento e levam ao catabolismo, degradando massa magra como o jejum isolado não faria. Além disso, qualquer tipo de perda muscular realmente vai acontecer se você não estiver treinando. Então, se você ganhou músculos com o treino, 3 dias realmente não são suficientes para perder uma quantidade significativa. Se você ficar 5 ou 7 dias sem treinar, perderá massa muscular, pois não recebe o estímulo mecânico necessário para mantê-la. Agora, segunda pergunta: existe alguém que não deveria tentar um jejum de 72 horas, mesmo que queira os benefícios? E a resposta é sim. Um jejum de 72 horas impõe uma demanda fisiológica ao corpo. Para a maioria dos adultos saudáveis que se preparam corretamente, essa demanda é administrável e os benefícios superam o estresse. Se você tem histórico de transtorno alimentar, como anorexia, bulimia ou alimentação restritiva que virou compulsão, um jejum de 72 horas pode reativar esses padrões de forma perigosa. Além disso, se você está atualmente tomando medicamentos que exigem alimento para absorção ou que afetam o açúcar no sangue ou a pressão arterial, é importante conversar com seu médico antes de tentar qualquer coisa além de uma janela padrão de jejum intermitente. Geralmente, 16 a 18 horas é seguro se você precisa tomar remédios com comida. Mas, se for passar de 24 horas, consulte seu médico antes. Pergunta 3. Após um jejum de 72 horas, quanto tempo devo esperar para fazer outro? E o que faço nesse intervalo? Uma orientação baseada em pesquisas e experiência clínica é aguardar pelo menos 6 a 8 semanas entre jejuns de 72 horas, ou seja, cerca de 2 meses. Para a maioria, fazer isso 4 vezes ao ano permite recuperação e reconstrução completas entre cada reinicialização, evitando que o acúmulo de danos avance. Você terá ótimos resultados fazendo isso, por exemplo, trimestralmente entre seus jejuns. Suas ações diárias determinam o quanto você avança ou regride. Manter a sensibilidade à insulina alta requer dieta com alimentos de verdade, proteínas de qualidade e gorduras saudáveis. Recomendo de 30 a 50 gramas ou mais de proteína por refeição e o consumo de gorduras saudáveis. Geralmente, isso vem de fontes de proteína, como carne de animais criados a pasto e ovos de galinhas criadas soltas, além de fontes de gordura, como abacates e azeite de oliva extra virgem rico em polifenóis, e também de frutas e vegetais coloridos. Então, priorize proteína, bastante proteína em cada refeição, boas gorduras saudáveis e muitas frutas e vegetais coloridos até o seu ponto de tolerância. Algumas pessoas se dão melhor com mais frutas e vegetais, outras com menos. Então, descubra o que funciona melhor para você. Basta fazer 2 ou 3 refeições por dia nesse período de 6 a 8 horas. Novamente, muita proteína, de 30 a 50 gramas ou mais por refeição, garantindo que você esteja consumindo mais de 100 gramas de proteína em cada refeição e depois garantindo que você tenha gorduras saudáveis e frutas e vegetais coloridos. Isso vai ajudar a sustentar seu corpo e a queimar mais gordura regularmente. E isso vai tornar o jejum muito mais fácil de fazer e você vai obter melhores resultados com os jejuns. Agora, é importante lembrar que passamos a vida toda adicionando coisas. Tomamos suplementos, seguimos rotinas, usamos superalimentos, mas às vezes o mais poderoso que você pode fazer é tirar. Fique 72 horas sem comer e observe seu corpo agir como foi projetado. Veja meu guia rápido de jejum no link da descrição. Se ainda não fez, inscreva-se no meu canal e compartilhe isso com alguém cujo jejum não está trazendo os resultados que esperava. Como sempre, seja abençoado.